esposo e já estou há cerca de 31 anos na universidade. Cheguei à universidade enquanto aluno, em 93, e para o curso que ia abrir a SAN, Novas Tecnologias da Comunicação, que entretanto mudou de nome, agora chama-se Multimédia e Tecnologias da Comunicação. E na altura, quer eu, quer quase 30 alunos que fizemos parte do primeiro ano, viemos um bocadinho à aventura, sem saber muito bem o que é que iríamos encontrar. Quando concluí a licenciatura, em 1997, depois houve a oportunidade de colaborar com o departamento enquanto monitor, numa figura de monitor, que dava apoio às aulas. Comecei a tirar o doutoramento também e acabei por ir ficando. O DECA tem esse dom de querer que as pessoas acabem por ir ficando e, se não ficam cá, aparecem cá de vez em quando também para fazer uma visita e pelo menos encontrar pessoas que já conhecem há anos e encontrar amigos. Mas quando comecei profissionalmente aqui no Departamento de Comunicação e Arte, fui dando apoio a algumas unidades curriculares. Mais tarde, quando concluí o doutoramento, comecei a ser responsável até por alguns ciclos de estudo. Estive como coordenador Erasmus também durante cerca de 15 anos, que para mim era uma alegria mandar pessoal para o estrangeiro e depois receber novamente as mesmas pessoas, mas que não eram as mesmas pessoas. Eram pessoas completamente diferentes, com uma mente muito mais aberta e completamente distintas do que aquilo que eu tinha conhecido, que as pessoas que eu tinha conhecido no início do processo. Também desempenhei a função de diretor do departamento durante um mandato que teve os seus altos e baixos, como qualquer cargo, mas que me permitiu aprender um pouco mais não apenas sobre a minha área, de Ciência e Tecnologias da Comunicação, mas também as necessidades e os problemas que passavam, quer docentes, quer alunos, das áreas de design e da área da música e da área de estudos de arte também. Dentre os momentos que me marcaram, que eu destacaria, houve tudo um pouco, porque enquanto aluno tentei mostrar sempre aquela componente académica com alguma seriedade e cuidado, obviamente, nas unidades curriculares, mas por outro lado tinha a parte também considerada académica, mas que também ocupava parte dos meus dias e das minhas noites. Fiz parte da Turma Universitária de Aveiro, antes disso fiz parte da Tunga, que depois deu origem, com a fusão com a Real, à Turma Universitária de Aveiro. Por sinal, este ano faz 30 anos que se deu essa fusão, e participei na organização do FITUA, no Festival Internacional de Tunas da Universidade de Aveiro. Mas do ponto de vista, digamos, do ponto de vista de momentos altos, houve claramente o terminar a licenciatura, o terminar o doutoramento, o de estar à frente de alguns processos, nomeadamente na revisão de alguns planos curriculares, de estar também como diretor do departamento, e quando fui eleito como diretor do departamento, para mim foi um momento, se calhar, aterrorizador, se calhar, porque comecei a pensar no que é que eu meti agora, porque vou ter de ajudar os alunos a resolver problemas da distribuição e ocupação das salas de estudo, alguns dos quais eu percebo pouco ou nada, sei lá o que é que quer dizer, temos de afinar os pianos, a sério, e agora preciso de palhetas para o contrafagote, como? Mas tudo isso de alguma forma me ajudou também a perceber um bocadinho mais daquilo que está por trás de um cargo de gestão na Universidade de Aveiro, que se é difícil a um nível, por exemplo, de coordenador Erasmus, que eu fui durante 15 anos, gradualmente vai se tornando cada vez mais complicado e cada vez mais diversificado em termos do tipo de problemas. E quando assumi esse cargo de diretor, posso dizer que foi claramente dos maiores desafios que já tive, mas também me deu imenso gozo, apesar de algumas coisas que foram acontecendo ao longo do caminho, mas tudo se resolveu e isso para mim foi muito positivo. A Universidade de Aveiro tem um detalhe que para mim acho que às vezes é ignorada, mas para mim é uma questão fundamental. Até no próprio lema assume a teoria, poesias e praxis, okay, como 3 eixos que não existem de forma independente, mas sim, de alguma forma, se fundem de forma dinâmica ao longo do tempo e de acordo com o desafio que é enfrentado, e permite de alguma forma que a universidade olhe para o futuro sempre nesta ideia do dinamismo, sempre na ideia de pensar, ok, a sociedade vai neste sentido, mas em vez de apenas acompanhar e resolver as coisas em tempo real, o agora, a Universidade de Aveiro sempre teve aquela capacidade de o que é que vamos fazer daqui a 5 anos, o que é que vamos fazer daqui a 10 anos. A Universidade de Aveiro, sendo da geração das novas universidades em Portugal,
quando se lança, lança-se também com uma perspectiva diferente. Eu, às vezes, em tom de brincadeira, digo que nós não somos nem melhores nem piores que as outras universidades, somos diferentes. E a ideia é mesmo essa, é sermos diferentes, mas para ser diferente também é preciso perceber onde é que reside a diferença. E a diferença reside em coisas tão singelas como a Universidade de Aveiro ser a primeira universidade que teve um curso de música, ser a primeira universidade que começou a discutir a sério estas questões da relação entre a comunicação e a utilização de novas tecnologias enquanto ferramenta de comunicação e de mediação de comunicação. É a universidade que teve e tem a capacidade de se relacionar com o território, não se limitando à cidade de Aveiro, mas tendendo-se para a Águeda, okay, para Oliveira das Meias, percebendo que as diferentes regiões têm necessidades também diferentes e não querer replicar modelos, mas sim ajustar o pensamento da universidade ao território, ao local, às pessoas, às comunidades. E ainda tem uma outra característica que eu acho que é fundamental, que é o facto de não ter muros. E isto pode ser uma questão, obviamente é uma questão física, visível, mas é uma questão também em termos de abordagem. Não tendo muros, quer dizer que muito facilmente eu consigo passar de uma área científica para outra. Podemos chamar até este espírito transdisciplinar que a Universidade de Aveiro tem. Portanto, esta questão do sem muros também se traduz nisso, que é este potencial para a transdisciplinaridade. E a Universidade de Aveiro no futuro, eu claramente vejo como universidade com uma projeção não apenas local e regional, que já o é, não apenas nacional, porque também já o é, mas também numa componente internacional. E quando digo componente internacional, não é apenas num espaço europeu. A Universidade de Aveiro tem já um historial largo na relação com a América Latina, na relação com países de expressão lusófona, em colaborações não apenas a nível do ensino, mas também a nível de investigação. E, obviamente, a tendência é crescer cada vez mais e continuar nesse caminho, porque é impensável uma universidade que pense apenas, ou olhe apenas para o seu umbigo e para as suas necessidades atuais, o dia-a-dia, que eu referi há pouco. Mas esta universidade que pensa como é que eu posso projetar-me para outros locais, como é que eu posso fundir aquilo que eu penso com outros pensamentos, com outras linhas em termos de raciocínio, e como é que eu, em conjunto, consigo, com outras universidades, outras instituições públicas, outras instituições privadas, como é que eu consigo, de alguma forma, ajudar a moldar aquilo que será uma sociedade de futuro. E se nós olharmos para aquilo que é a integração hoje em dia, é muito diferente daquilo que encontramos há alguns anos atrás. O aluno não está dependente dos computadores que está na sala de aula, o aluno traz o seu próprio computador, o aluno traz mais capacidade de processamento no bolso, no seu smartphone, do que nós tínhamos quando eu estava a estudar dentro da sala de aula com as melhores máquinas disponíveis. E essa mudança, a questão de o aluno ou um docente, nós podemos trabalhar em qualquer lado, em qualquer altura, de acordo com as nossas necessidades em termos de tempo, em termos de disponibilidade. Parecendo não, mas isso vai mudar muito também, esta questão da integração das tecnologias na sala de aula, porque já não é na sala de aula, é a integração das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. E dada a questão da ubiquidade tecnológica em que eu ando, portanto, o nomadismo digital é óbvio, eu ando para qualquer lado, não tenho que estar à espera da sala estar aberta para poder trabalhar. A questão da tecnologia está cada vez mais escondida, estou numa sala de aula, não tenho de estar preocupado onde é que está o router que me vai dar acesso ao wireless, eu apenas ligo o meu portátil e estou ligado ao wireless. A questão também de perceber que também tem uma parte negativa, esta parte da tecnologia. Os alunos estarem agarrados aos telemóveis durante a aula, okay? E não é para estar na aula, é para estar em redes sociais, mas provavelmente isto faz parte de qualquer desafio ligado às tecnologias e o grande desafio está em levarmos os alunos a ignorarem a tecnologia e voltarem a falar com o professor. E o professor perceber que não está a expor apenas conteúdos, mas está a dialogar com os alunos, está a querer que seja mais uma conversa e um debate, em alguns casos, sobre aquilo que está a ser discutido, tornando o processo de aprendizagem uma coisa mais proativa por parte do aluno, mais ativa entre todas as partes e em que a tecnologia é uma ferramenta que vai ajudar a completar isso. Mas esta parte de integração cada vez mais é um complemento e não a peça central. As peças centrais são o professor que está na sala de aula, são os alunos, são os conteúdos e é o diálogo e o debate que é tido em torno desses conteúdos na sala de aula. Daqui a 10 anos, não me vou imaginar com menos cabelo. Ponto 1.
porque isso já não tem hipótese. Mas eu penso que daqui a 10 anos vou continuar a dar aulas, vou continuar a fazer investigação, vou continuar preocupado em perceber se aquilo que estou a ensinar se é atual ou não, se faz sentido para os alunos, se alguma desmotivação que os alunos possam ter se está relacionado com as aulas ou se há alguma coisa que eu possa, até do ponto de vista pessoal, através de uma conversa, ajudar a resolver, ou pelo menos a minimizar. E, obviamente, daqui a 10 anos também gostaria de continuar a ver o DECA como é, em termos de espírito. Não como é em termos de instalações e equipamento, porque, obviamente, quero que progrida ainda mais, que as condições possam melhorar ainda mais de ano para ano, mas que em termos do espírito, da natureza das pessoas que fazem parte do DECA, da natureza dos alunos que fazem parte do DECA, eu penso que daqui a 10 anos gostaria de ver que isso continue a acontecer. O departamento ter esta capacidade de ter uma vertente humana muito forte, e quando olhamos para aquilo que são realidades atuais, em que estamos constantemente a ouvir falar da AI para isto e para aquilo, para tudo e mais alguma coisa, desde para gerar imagens, gerar vídeos, gerar som, criar projetos multimédia, há uma componente fundamental que é a componente humana. E o DECA tem sido capaz, nas várias áreas, e na área de CTC isso é evidente, de reforçar sempre a componente de comunicação, okay? E a vertente humana da comunicação. E ao fazermos isso, temos a certeza que, independentemente da tecnologia que aí venha, e independentemente do impacto que essa tecnologia possa ter na sociedade, se os nossos alunos tiverem uma componente humana e de capacidade de interagir com outros seres humanos, e de capacidade de trabalhar em equipa, a capacidade de perceber e ler do ponto de vista emocional a pessoa com quem está a falar, o desafio que está a enfrentar, isso dá-lhes uma mais-valia e dá-lhes uma vantagem em relação, possivelmente, a outros profissionais que estão muito focados na tecnologia, do saber fazer, e nós temos muito, quando digo nós, a área de CTC, temos essa componente de não apenas o como fazer, mas porquê? Porquê que eu estou a fazer isto? O que é que eu vou tirar daqui do ponto de vista comunicacional? O que é que eu vou tirar daqui como humano, como ser humano? E quando isso acontecer, eu acho que é uma mais-valia. Portanto, daqui a 10 anos, quero estar feliz pelo facto de perceber que há área e que o departamento continua a valorizar essa componente humana. O fundamental é perceber que a Universidade de Aveiro, enquanto instituição, com os seus altos e baixos, como todas as instituições, teve a capacidade, ou permitiu-me encontrar um espaço para me sentir realizado e para acordar de manhã com aqueles miúdos que vão para uma excursão e não sei o que é que vai acontecer hoje. Sei mais ou menos por alto, vou ter uma aula, vou ter uma reunião, mas o resto está sempre incógnitas que acontecem todos os dias, né? Com coisas surpresas. E quando isso acontecer, vou continuar feliz na Universidade de Aveiro. Quando a coisa se tornar rotineira, penso que tenho que começar a discutir um bocadinho melhor qual é o caminho que a Universidade está a seguir. E se calhar a Universidade está a seguir um caminho, e se ainda por cima for uma sensação partilhada por outras pessoas, a Universidade talvez esteja a seguir um caminho que não é o mais positivo. Felizmente, a Universidade de Aveiro sempre teve a capacidade de ouvir também quando as pessoas sentiam que estávamos a estagnar e quando estávamos a entrar num caminho um bocadinho repetitivo. E foi capaz de se adaptar e foi capaz de inovar, e penso que vai continuar a ser capaz de o fazer no futuro, desde que, do lado de cá, estejam pessoas que também tenham vontade que isso aconteça, e que falem, e que discordem e que argumentem.